Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. O carro balançava na estrada de terra esburacada, os pneus lutando contra os buracos e pedras que pareciam surgir do nada. O som do motor roncava com força, mas a tensão no ar era palpável. Júlia segurava a câmera com as duas mãos, direcionando-a para Gabriel, que dirigia com o foco total na estrada à frente. Seus olhos estavam fixos no caminho, mas o sorriso em seu rosto parecia desconfortável, como se ele estivesse tentando esconder o próprio nervosismo. "Estamos aqui, galera", a caminho do Vale das Sombras, anunciou Júlia, tentando manter o tom animado, mas sua voz traía uma leve ansiedade. Ela sabia que todos estavam sentindo algo mais do que apenas empolgação. Dizem que ninguém que entrou nesse lugar voltou para contar a história. Mariana, que estava no banco de trás, olhou para Lucas, que mexia nervosamente no celular, os dedos deslizando rapidamente sobre a tela, como se procurasse algo, mas sem foco real. Ela franziu a testa. "Espero que isso seja mesmo seguro", murmurou Mariana, apertando a mochila contra o peito, como se isso pudesse protegê-la de algo que ela ainda não entendia completamente. Lucas, com um sorriso forçado, olhou para ela pelo retrovisor e tentou tranquilizá-la. "Relaxa, Mari, vai ser épico. Nosso maior vídeo. Imagina quantos views a gente vai ganhar com isso?", disse ele, tentando passar confiança, mas seus olhos não mentiam. Havia algo neles, um misto de insegurança e um medo silencioso que ele não conseguia esconder. O carro continuava a avançar pela estrada, as árvores ao redor tornando-se cada vez mais densas, as sombras das folhas projetando figuras distorcidas sobre a terra úmida. O clima estava mudando, o calor do dia estava desaparecendo, dando lugar a uma brisa gelada que parecia cortar a pele. O silêncio da floresta os envolvia de forma desconfortante, como se estivessem sendo observados, como se o próprio ambiente estivesse ciente da presença deles. À medida que se aproximavam do destino, o ambiente se tornava cada vez mais opressor. O som do carro, que antes preenchia o espaço, foi sendo lentamente abafado pelo som do vento nas árvores e o farfalhar das folhas secas. O céu estava nublado, e uma névoa fina e rasteira parecia surgir do chão, envolvendo as árvores mais distantes em um véu sombrio e indistinto. O vale estava ali, à frente, com as árvores curvadas de maneira grotesca, como se estivessem tentando se afastar umas das outras, criando um corredor escuro, que os convidava para dentro, mas ao mesmo tempo os afastava. Júlia desligou a câmera de gravação e se virou para os outros, sentindo uma leve tensão em seu peito. Eles haviam chegado, mas algo estava errado. O lugar parecia sem vida, mas ao mesmo tempo vivo de uma maneira inquietante. "Este é o Vale das Sombras." Ela ajustou a câmera novamente e começou a gravar, tentando manter a voz firme, embora uma sensação de desconforto começasse a se infiltrar em suas palavras. "Reza a lenda que, há décadas, famílias inteiras desapareceram aqui, deixando apenas rastros inexplicáveis. Ninguém jamais soube o que realmente aconteceu, e é por isso que estamos aqui, para investigar." Gabriel, que estava ao lado dela, fez uma careta enquanto passava por um tronco de árvore grande, marcado com símbolos estranhos, espirais e figuras humanoides. Ele se virou para ela, ainda sorrindo de maneira forçada. "Essas coisas são só pichações antigas. Vocês acreditam em tudo, não é?" Ele deu uma risada nervosa, tentando aliviar o clima tenso que já se formava ao redor. "Deve ser alguma pegadinha de moradores locais. Essas histórias sempre existem, mas é só para assustar." Júlia o observou por um momento, sentindo um calafrio percorrer sua espinha, mas preferiu não dizer nada. Ela focou a câmera nos símbolos na árvore, tentando captar os detalhes para o vídeo. Cada linha, cada curva parecia ter um propósito, mas o que, exatamente, eles significavam? Quem os havia deixado ali? À medida que o grupo caminhava mais fundo no vale, a empolgação inicial de explorar um lugar desconhecido
começou a se desvanecer. O caminho estava se tornando mais difícil de percorrer, com a vegetação fechada, e as árvores se entrelaçando acima deles, formando um teto natural que bloqueava a luz do sol. O som da floresta ao redor parecia estar cada vez mais distante, como se algo estivesse apagando os sons naturais e deixando um vazio perturbador no ar. Os pássaros haviam parado de cantar, e o vento agora parecia sussurrar nas folhas, mas suas palavras eram incompreensíveis, um murmúrio sem origem. O ar estava mais frio, mais pesado, e uma sensação de opressão tomou conta de todos. Eles andavam em silêncio, os olhos constantemente se voltando para os lados, esperando ver algo, qualquer coisa, se mover nas sombras. Mas o que os fazia sentir um medo crescente não era exatamente o que viam, mas o que não viam. O vazio da floresta parecia engolir tudo ao seu redor, até mesmo suas vozes. "Acho que estamos indo para o lado errado", murmurou Mariana, o medo agora claro em sua voz. Ela olhou para trás, como se esperasse encontrar algo que a fizesse sentir que ainda estavam em segurança. Lucas olhou para ela, mas não disse nada. Ele também sentia. Algo estava errado. Eles estavam sendo observados, mas ninguém podia dizer de onde vinha o olhar. O som de um galho quebrando atrás deles fez todos pararem de repente. Os olhos se fixaram na direção do ruído, mas não havia nada ali, apenas árvores e névoa. Júlia engoliu em seco. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas estava começando a acreditar nas histórias sobre o vale. Algo estava se movendo nas sombras, e não era humano. Ela sentiu um arrepio profundo, e arrependeu-se por não ter ouvido a intuição que a avisava para nunca ter vindo até ali. A noite caiu rápido, como se o próprio céu tivesse engolido o dia, e o grupo montou um pequeno acampamento entre as árvores retorcidas do vale. O fogo estalava suavemente, emitindo uma luz tênue que lutava contra a escuridão crescente. Gabriel, o mais entusiasmado do grupo, posicionou a câmera em um tripé para capturar imagens de longa exposição. As sombras das árvores dançavam à medida que o fogo os iluminava, mas algo naquela noite parecia estranho, como se a própria floresta estivesse observando-os. Alguma coisa naquela direção. "Cara, tenho certeza que vi uma luz", disse Lucas, apontando para a floresta escura, seus olhos fixos em algum ponto distante, onde a escuridão parecia mais densa. "Ótimo. Vamos investigar", Júlia respondeu, seu tom animado demais para perceber o medo que havia se instalado nos olhos de Lucas. Ela sempre adorou esse tipo de aventura, mas ali, algo a incomodava. Mesmo assim, ela não queria admitir. A ansiedade de captar algo extraordinário para o canal era mais forte que qualquer outra sensação. Com lanternas em mãos, eles começaram a avançar pela floresta. A temperatura parecia ter caído mais de repente, e o ar estava espesso, como se estivesse sendo comprimido por uma força invisível. O cheiro de terra molhada se misturava com o frescor da vegetação. Cada passo era acompanhado pelo estalo das folhas secas e galhos quebrando sob seus pés. Mas o silêncio denso da floresta, parecia ser o maior incômodo. De repente, o som chegou, algo fraco, mas inconfundível. Risadas infantis. Um riso suave, distante, como se um grupo de crianças estivesse brincando nas sombras, suas vozes espalhando-se pelo ar frio e ainda. Mariana parou de repente, seu corpo tenso. Sua lanterna começou a tremer nas suas mãos, iluminando o rosto de seus amigos, com um brilho instável. "Vocês ouviram isso?" Ela sussurrou, sua voz falhando de medo. Seus olhos varriam o espaço à sua volta, buscando uma explicação para o som que parecia tão estranho e deslocado. Gabriel, tentando aliviar a tensão, riu nervosamente, mas o som não parecia ter graça alguma. "Deve ser o vento. Ou crianças fantasmas." Ele tentou brincar com a situação, mas o tom forçado de sua voz não convenceu ninguém. As risadas continuaram, mas agora pareciam mais distantes, mais espalhadas.
A floresta ao redor parecia engolir os sons, tornando-os ainda mais inquietantes. Júlia, que estava na frente, não conseguiu evitar um arrepio, mas avançou sem hesitar. A curiosidade e a empolgação pela investigação estavam em sua mente, enquanto o grupo continuava a caminhar. À medida que se afastavam do acampamento, o caminho se tornava mais estreito e os arbustos cresciam, como se tentassem barrá-los. Eles atravessaram uma pequena trilha e, após alguns minutos, chegaram a uma clareira aberta, onde o chão estava coberto por folhas secas e amontoados de galhos quebrados. O espaço parecia calmo, mas o silêncio tinha uma qualidade opressiva. No centro da clareira, algo chamou a atenção de todos. Uma boneca de porcelana, velha e desgastada pelo tempo, estava sentada em uma pedra, suas mãos posicionadas rigidamente sobre seus joelhos. O olhar da boneca estava fixo, vazio, encarando-os de maneira penetrante. A lanterna de Mariana iluminou o objeto, e uma sensação de frio tomou conta do grupo. "Isso é perturbador", disse Mariana, sua voz embargada. Ela se aproximou com cautela, como se a boneca pudesse de repente se mover. Com as mãos tremendo, ela pegou a boneca com cuidado, examinando-a. Havia algo em seu rosto, uma expressão de pavor congelado que parecia observar todos com uma intensidade inquietante. "Você tem certeza que quer tocar nisso?" Lucas perguntou, seu tom ácido tentando disfarçar o desconforto crescente. Ele sentia um calafrio subindo pela espinha. Mariana hesitou, mas a boneca parecia inofensiva demais para não ser tocada. No entanto, ao segurar a boneca, ela notou algo ainda mais estranho. No fundo do vestidinho de porcelana, ela encontrou uma pequena inscrição, gravada à mão, mas já quase apagada. Não conseguia ler direito, mas as palavras, ou símbolos, estavam ali, de alguma forma tentando comunicar algo. Antes que pudesse questionar o que havia encontrado, um ruído alto e abrupto ecoou na floresta, interrompendo o momento. Algo grande, muito grande, estava se movendo rapidamente entre as árvores. O som veio de um ponto distante, mas era nítido o suficiente para que todos o ouvissem. Um estalo seco de galhos quebrando, e o som de passos pesados faziam o ar ao redor tremer. Júlia deu um passo para trás, seu olhar se fixando no som que parecia se aproximar cada vez mais. Gabriel, com a câmera em mãos, registrava o momento, mas o medo em seu rosto era impossível de esconder. Lucas estava rígido, os olhos grandes de medo. "O que foi isso?" Mariana sussurrou, sua respiração agora irregular. "Não sei", respondeu Gabriel, a voz tensa. Ele olhou para a câmera, mas estava começando a duvidar se aquilo seria uma boa ideia. O que quer que estivesse na floresta, não era uma coisa que eles deveriam estar filmando. De repente, o som parou, deixando um silêncio mortal no ar. Nenhum de eles se atreveu a se mover. As árvores ao redor pareciam mais escuras agora, suas sombras mais profundas. O vento havia parado completamente, e o som das folhas e galhos sob seus pés se transformou em um eco distante, como se a floresta estivesse tentando engolir qualquer sinal de vida. E então, no meio do silêncio, a boneca que Mariana segurava começou a se mover sozinha, balançando ligeiramente, como se tivesse vida própria. O pavor tomou conta do grupo em um estalo coletivo, e todos recuaram para trás, o olhar fixo na boneca que agora estava caída de lado, seu olhar vazio ainda fixo neles. Eu não sei mais o que está acontecendo", disse Lucas, seu tom desesperado cortando o silêncio com uma intensidade quase insuportável. O som da floresta, as risadas infantis, o ruído do movimento na escuridão, tudo isso parecia convergir em torno deles, como se algo estivesse se preparando para se revelar. Mas o que, e o mais importante, o que exatamente eles haviam acordado no Vale das Sombras? Ideia para a imagem: a clareira à noite, com uma boneca de porcelana no centro. Os amigos estão ao redor, com lanternas tremendo nas mãos, olhando assustados. As árvores ao fundo são negras e opressivas, e há uma sensação de que a floresta está viva, observando-os. O ambiente é pesado e gelado, como se a própria terra estivesse retendo o som. O grupo retornou ao acampamento com pressa, seus corpos tensos e os corações batendo rápido. O que aconteceu na clareira com a boneca ainda estava fresco em suas mentes,
mas a sensação de ser observado continuava, como se a floresta não os tivesse deixado ir. Lucas, no entanto, parecia determinado a explorar mais um pouco, como se estivesse buscando respostas, ou, talvez, tentando superar o medo que começava a corroer todos. Eu vou dar só mais uma olhada, pessoal. Não vou demorar, disse Lucas, tentando soar confiante, mas seus olhos traíam uma inquietação crescente. Relutantes, os outros concordaram. Eles sabiam que o ambiente os estava afetando, tornando tudo mais pesado, mas ninguém ousou questionar a decisão dele naquele momento. O que mais poderiam fazer? O Vale das Sombras já os tinha engolido. E agora tudo parecia um jogo de paciência, de resistência. Eles esperavam que Lucas voltasse logo, mas o tempo passou, e ele não voltou. O céu acima deles escurecia mais rápido, a noite se aprofundando como se o próprio vale estivesse engolindo o dia. O fogo no acampamento estava se apagando, as sombras das árvores se estendendo mais longas e mais escuras ao redor deles. Ele já deveria estar aqui. Vou procurá-lo, disse Júlia, seu tom firme, mas a ansiedade clara em sua voz. Ela se levantou, mas antes que pudesse avançar, algo fez seu coração parar por um segundo. A câmera de Lucas caiu do alto de uma árvore, batendo no chão ao lado deles com um estrondo abafado. O grupo se virou, os olhos arregalados, e Júlia foi a primeira a correr até o equipamento. Ela pegou a câmera com as mãos trêmulas e imediatamente a ligou, tentando entender o que havia acontecido. O vídeo começou a rodar. A imagem era tremida, o som de passos pesados ecoando à medida que Lucas caminhava pela floresta, mas logo algo perturbador começou a acontecer. No vídeo, uma sombra começou a se mover rapidamente atrás dele, deslizando de forma impossível entre as árvores. Era uma forma escura, impossível de distinguir completamente, mas parecia se aproximar cada vez mais. A sombra tinha uma presença estranha, como se fosse algo que não deveria estar ali, uma distorção do espaço e do tempo. O movimento era rápido, quase como se a sombra estivesse caçando, observando, esperando o momento certo para agir. Isso é algum tipo de piada? Perguntou Gabriel, seu tom nervoso cortando o silêncio pesado. Sua expressão estava contorcida entre a incredulidade e o pavor. Era impossível para ele acreditar no que via, mas a imagem na tela era clara. Algo estava errado. Mariana, em um gesto automático, levou as mãos ao rosto, os olhos arregalados, a respiração ofegante. A tensão que ela tentava esconder agora se transformava em lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Ele não faria isso. Ele estava com medo. Ele não. Sua voz falhou, e a angústia tomou conta de suas palavras. O medo de que algo realmente estivesse acontecendo com Lucas a dominava completamente. O vídeo continuava a mostrar a floresta à medida que Lucas caminhava, mas agora a sombra estava mais próxima, quase tocando sua figura na tela. Ela se movia de maneira fluida, não humana, como se as leis da física não se aplicassem a ela. A tensão era palpável, como se a qualquer momento algo grotesco fosse surgir da escuridão. De repente, um som estranho interrompeu o fluxo do vídeo. Um estalo, seguido por passos rápidos e pesados, como se alguém estivesse se aproximando. Júlia, ainda segurando a câmera, olhou em volta, sua mente correndo desesperadamente para tentar fazer sentido do que estava acontecendo. "Vocês ouviram isso?" perguntou ela, a voz baixando em um sussurro tenso. Sem esperar por resposta, todos viraram as cabeças na direção dos passos. O som estava mais próximo agora, mas, quando olharam ao redor, não havia ninguém. A floresta parecia vazia, mas as sombras entre as árvores pareciam mais densas, mais profundas, como se alguém ou algo estivesse observando-os. Mariana, paralisada, olhou para as árvores ao redor, seus olhos fixos nos símbolos que estavam marcados nas cascas. Eles brilhavam levemente, como se estivessem vivos, pulsando com uma energia estranha e distante. Cada símbolo parecia ter ganhado uma nova intensidade, como se estivessem se conectando de alguma maneira, formando uma rede invisível que agora os cercava. O que são esses símbolos?" perguntou Gabriel, tentando compreender, mas a sensação de pavor era forte demais para se concentrar naquelas marcas. Seus olhos se moviam entre o vídeo e o que estava acontecendo ao seu redor, mas a linha entre a realidade e o sobrenatural parecia começar a se dissolver. Júlia, tremendo, desligou a câmera e a olhou por um momento.
Ela queria acreditar que aquilo tudo era uma ilusão, uma armadilha psicológica, mas não havia como negar o que estava acontecendo. Algo muito mais sombrio os observava. Eles não estavam mais sozinhos. O som dos passos continuou, mas parecia estar vindo de todas as direções ao mesmo tempo, aumentando em intensidade. O grupo ficou imóvel, tentando compreender o que estava acontecendo. A tensão se tornava insuportável, como se o ar estivesse mais denso, a floresta inteira os comprimindo. E então, em um piscar de olhos, as risadas infantis, fracas e abafadas, ecoaram novamente, dessa vez mais perto, mais nítidas. A noite estava apenas começando, e eles ainda não sabiam até onde iriam. O que quer que estivesse seguindo Lucas, agora parecia ter encontrado seu próximo alvo. Mas quem seria o próximo a desaparecer neste Vale das Sombras? O grupo avançou pela floresta, o som dos seus passos abafado pela espessa vegetação. Eles estavam em busca de respostas, mas à medida que se afastavam do acampamento, a sensação de que algo os observava aumentava a cada passo. Finalmente, depois de horas de caminhada, avistaram uma estrutura à distância, uma cabana velha e dilapidada, oculta entre as árvores retorcidas. A madeira estava desgastada pelo tempo, com grandes rachaduras que ameaçavam fazer a construção desabar a qualquer momento. A entrada da cabana estava parcialmente bloqueada por uma pilha de galhos e folhas secas, mas o grupo, guiado pela necessidade de descobrir mais, entrou sem hesitar. O interior era sombrio e sufocante, com a única luz vindo de suas lanternas trêmulas. As paredes estavam cobertas por símbolos estranhos, marcas idênticas às que haviam encontrado nas árvores durante sua exploração, agora mais intensas, como se tivessem sido feitas recentemente, apesar da deterioração da cabana. O ambiente estava impregnado com um cheiro de mofo e madeira podre, e o silêncio era profundo, quebrado apenas pelos sons distantes da floresta. O altar improvisado no centro da cabana chamou sua atenção imediatamente. Estava coberto de velas apagadas, algumas viradas para o lado, como se alguém tivesse deixado o lugar em grande pressa. Ao redor, estavam espalhados objetos antigos, pequenos bonecos de madeira, pedaços de tecido rasgado, e objetos de aparência estranha, como se tivessem sido usados em algum tipo de ritual. Mariana se aproximou do altar, seus olhos fixos em uma foto em preto e branco, que estava sobre uma mesa velha, quase oculta entre os restos. Ela a pegou com as mãos trêmulas e, ao observar mais de perto, ficou paralisada. Era uma foto de uma família sorrindo, mas algo na imagem a fez sentir um frio na espinha. No fundo da foto, uma criança pequena estava olhando diretamente para a câmera, o sorriso no rosto congelado no tempo. O rosto da criança era familiar, mas Mariana não conseguiu identificar de imediato. Ela assegurou para os outros, seus olhos arregalados de incredulidade. Isso parece com Lucas, ela disse, sua voz vacilante enquanto apontava para o rosto da criança na foto. Sua mente corria, tentando entender como aquilo poderia ser possível. Gabriel, que estava observando em silêncio, tentou aliviar o peso da situação com uma risada nervosa. Ele se aproximou, olhando a foto e balançando a cabeça com descrença. Pare, não faz sentido. Ele não tem nada a ver com isso. Essa foto pode ser de qualquer família, respondeu, mas sua voz falhou no final, sua expressão tensa e insegura. A ideia de que Lucas poderia ter qualquer tipo de ligação com aquele lugar o deixava profundamente desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, não havia como negar o que estavam vendo. O ar dentro da cabana parecia ter se tornado mais espesso, mais difícil de respirar. Júlia, que até então havia ficado em silêncio, observou o altar com uma crescente sensação de apreensão. Ela sentiu uma pressão nos ombros, como se alguém estivesse observando-a de perto. O ar estava gelado, a atmosfera parecia carregada de algo que ela não podia entender. Sua mente estava confusa, tentando se agarrar a alguma explicação lógica para o que estavam presenciando. De repente, uma voz rouca e distante cortou o silêncio da cabana, uma voz que parecia vir de dentro das próprias paredes.
A palavra Júlia foi chamada, de uma forma tão clara e distinta, que fez o sangue de todos no local gelar. O nome saiu como um sussurro de alguém que não estava fisicamente presente, mas que de alguma forma ainda estava ali, no ar, à sua volta. "Quem está aí?" Júlia gritou, sua voz ecoando nas paredes da cabana, mas nenhum som de resposta veio. Ela se virou rapidamente, olhando para os outros, mas todos estavam tão assustados quanto ela. Não havia ninguém visível na cabana, mas a sensação de presença era esmagadora. Mariana deu um passo para trás, os olhos fixos na direção da voz, o medo crescendo em seu peito. Ela não sabia o que pensar. A lógica estava se desfazendo em pedaços diante de seus olhos, e ela sentia que o que estava acontecendo era maior do que qualquer explicação razoável. Nesse momento, algo ainda mais perturbador aconteceu. O altar começou a tremer, a madeira rangendo com uma força que parecia vir de dentro. As velas apagadas que estavam sobre o altar começaram a acender sozinhas, uma por uma. O fogo dançou por alguns segundos antes de se estabilizar, iluminando a sala com uma luz fantasmagórica. O ar na cabana ficou pesado, como se a própria construção estivesse viva, reagindo à presença deles. As sombras se alongaram pelas paredes, distorcidas e grotescas, e por um instante, parecia que o tempo havia parado. O ambiente ficou ainda mais denso, como se o próprio lugar tivesse tomado uma forma. "Isso não é bom", disse Gabriel, sua voz rouca de medo. Ele estava visivelmente perturbado, as mãos tremendo enquanto apontava a lanterna para as velas acesas. "Isso não é natural." Júlia olhou para os outros, sua respiração acelerada. Ela sentiu o peso da presença invisível ao redor deles, como se algo muito antigo e malicioso estivesse se aproximando. Algo que não queria que eles estivessem ali, algo que nunca deveria ter sido despertado. As velas começaram a se acender mais rápido, uma após a outra, iluminando o altar com uma luz forte e agressiva. O som de algo se movendo atrás deles fez seus corações dispararem. Era como se a própria cabana estivesse tentando prender o grupo ali, tentando tomar conta deles. E então, do fundo da floresta, algo ainda mais perturbador aconteceu. Um som, baixo e distante, como se milhares de vozes estivessem sussurrando ao mesmo tempo. Era uma cacofonia de murmúrios incompreensíveis, como se alguém estivesse tentando se comunicar, mas com palavras que ninguém poderia entender. O som se aproximava, crescendo em intensidade, como se uma força invisível estivesse se aproximando deles. Júlia olhou para os outros, seu rosto pálido como cera, e sabia que algo tinha mudado. Eles haviam ultrapassado uma linha. Agora, não havia mais volta. A cabana desmoronou em um estrondo surdo logo após o grupo sair correndo, como se o próprio peso da escuridão tivesse se apoderado de sua estrutura. O som do colapso ecoou pela floresta, mas foi rapidamente engolido pelo silêncio denso e sufocante que os envolvia. O chão tremeu por um momento, mas não havia tempo para pensar. O medo, agora puro e incontido, impulsionou-os a correr mais rápido, a desesperação guiando seus passos. Mas algo estava errado. Cada caminho que tomavam, cada direção que seguiam, os levava inexoravelmente de volta à clareira, onde a boneca de porcelana ainda estava, sua expressão vazia e perturbadora. O lugar parecia uma armadilha, uma repetição do pesadelo que não acabava. A floresta estava viva, mas de uma maneira grotesca, como se estivesse se moldando ao redor deles, distorcendo a realidade e o tempo. A vegetação se movia como se tivesse vontade própria, os troncos das árvores se contorcendo em formas impossíveis, e as sombras pareciam se esticar e se mover de maneira não natural. Gabriel foi o primeiro a desaparecer. Ele estava correndo à frente, gritando para os outros que estavam se perdendo, quando, de repente, uma força invisível o puxou para trás. Não foi um grito, mas um estalo abafado, e antes que Júlia e Mariana pudessem reagir, ele foi arrastado para a escuridão da floresta, desaparecendo sem deixar vestígios. Não houve um som, nem um indício de que ele tivesse sido levado, mas sua ausência foi imediata e absoluta. A sensação de que algo o havia engolido, sem sequer deixar espaço para uma explicação, tomou conta do grupo. Mariana, horrorizada, não conseguiu mais controlar o pânico. Ela olhou para Júlia, e seus olhos estavam cheios de desespero. Sem pensar, ela correu para o altar. Era como se algo a chamasse, como se o próprio altar tivesse um poder irresistível. Quando ela se aproximou,
uma luz ofuscante surgiu, e antes que Júlia pudesse gritar seu nome, Mariana desapareceu em um clarão. Tudo que restou foi o eco distante de sua respiração, e um brilho forte, que se desfez tão rapidamente quanto apareceu. Júlia parou por um momento, sozinha, com o corpo tenso e o coração batendo descontrolado. O ar estava gelado, e a floresta parecia cada vez mais pressurizada, como se algo a estivesse comprimindo. O tempo parecia se distorcer. Ela não sabia se estavam minutos ou horas desde o momento em que tudo começou. O espaço estava se tornando irreconhecível, e os contornos das árvores se esticavam, criando sombras longas e irreais. Sua mente estava em frangalhos, tentando desesperadamente encontrar uma saída, uma explicação para tudo o que estava acontecendo. Foi então que ela viu algo entre as árvores. Uma figura familiar se aproximava lentamente, como uma presença sombria e inquietante. O coração de Júlia saltou no peito quando ela a reconheceu. Era Lucas, mas ele não estava como antes. Seus olhos estavam vazios, opacos, como se não houvesse mais nada por trás deles. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e seus movimentos eram lentos, como se estivesse sendo controlado por algo além de sua vontade. Havia algo de errado, profundamente errado, com aquela figura. Ele se aproximou mais, e Júlia tentou chamar seu nome, mas a voz lhe falhou. A sensação de que não era mais ele, que aquilo não era Lucas, a paralisou. A figura parou a poucos metros dela, sua presença, ao mesmo tempo, reconfortante e aterradora. Júlia, você também precisa ficar, disse ele, a voz rouca e desprovida de emoção, como se fosse uma ordem, não uma sugestão. As palavras caíram no ar como um peso, arrastando-se pelo ambiente, ressoando em sua mente com uma clareza desconcertante. Ele não parecia ser mais o amigo com quem ela havia começado essa jornada. Ele não parecia mais humano. A atmosfera ao redor de Júlia parecia se fechar, as árvores agora se inclinando em sua direção, suas sombras alongadas como garras, quase tocando sua pele. O ar estava denso, pesado, e a floresta, que antes parecia um ambiente aberto e natural, agora se sentia claustrofóbica, como se estivesse tentando engoli-la também. Júlia deu um passo para trás, seu corpo tremendo de terror. Ela olhou ao redor, desesperada, mas não havia escape. Não havia mais direção, apenas a presença de Lucas, ou do que restou dele à sua frente, congelando-a no lugar. Ela queria gritar, correr, mas suas pernas não respondem, como se a própria floresta estivesse segurando seu corpo em cativeiro. Ela sabia que, se olhasse para os olhos dele mais uma vez, algo irreversível aconteceria. A luz ao redor deles parecia mudar, agora mais intensa e distorcida. As sombras nas árvores começaram a se mover, como se estivessem vivas, se contorcendo e se esticando. Era como se a floresta fosse parte de uma grande armadilha, um ser que consumia tudo o que tocava. Ela sentia a realidade se desintegrando ao seu redor, como se o espaço e o tempo tivessem deixado de existir. E tudo o que restava era uma sensação profunda de que ela estava prestes a ser engolida por aquele lugar. Você não é Lucas, não é? Júlia sussurrou, sua voz quebrada pela pressão da atmosfera ao seu redor. A figura de Lucas sorriu, mas não era um sorriso humano. Era distorcido, como se o próprio rosto estivesse tentando se contorcer de maneira errada. Ele se aproximou, os passos arrastados, e a floresta parecia se reagrupar ao seu redor, como se ele fosse parte de algo maior, algo que não tinha mais limites. Você vai ficar aqui, como todos os outros. As palavras foram ditas com uma frieza aterradora, e Júlia sentiu seu estômago se revirar. O medo a paralisava, mas algo dentro dela ainda lutava contra aquela pressão. Ela olhou para os lados, para a floresta distorcida e irreconhecível, tentando encontrar alguma saída. Mas o que ela não sabia era que a única saída já havia sido tirada, e agora, ela fazia parte da mesma história que todos os outros que haviam desaparecido ali. Júlia, sem pensar duas vezes, se virou e correu, como se sua vida dependesse disso. Não sabe por quanto tempo correu, horas, dias. A noite parecia sem fim, mas quando achava que não havia mais esperanças, viu algo que a fez voltar a acreditar. Ao longe ela pode ver o carro abandonado na estrada. Ela não sabe como havia chegado ali,
Ela correu sem pensar para onde ia, e os sons da floresta atrás dela eram incessantes. Ela conseguiu chegar até o carro, pegou as chaves reservas e o ligou. O carro ligou, e ela apressadamente deixou o local, olhando sempre pelo retrovisor a floresta que se afastava. Ela recuperou as gravações e, dias depois, postou tudo no canal do grupo. Os comentários começaram imediatamente. Quem era a figura atrás de vocês? Vocês viram aquilo se movendo na sombra? Cada vídeo mostrava detalhes perturbadores, silhuetas atrás de árvores, olhos brilhando ao fundo, mãos surgindo das sombras. Júlia leu os comentários com o coração pesado. Nos dias seguintes, em uma live, as pessoas comentavam ver uma sombra ou um vulto repentino atrás dela. Ela ficou com medo, mas achou que era brincadeira das pessoas. Em uma live, quando ela sai para ver, um barulho forte acontece e ela não volta. Ela desaparece misteriosamente. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.